Oi, gente! Mais um AmiCast. Eu sou Ana Maria Rebelo, psicóloga e terapeuta de Barras. E hoje estou aqui com o Vinícius, do restaurante Tapajó, para a gente ter um papo maravilhoso sobre comida, gula, né? Que são coisas que fazem parte da vida da gente. E ele vai contar para a gente a trajetória dele, que a gente já estava conversando aqui um pouquinho antes, por sinal muito interessante. Então, Vinícius, fique à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer o convite. É sempre maravilhoso poder compartilhar um pouquinho das nossas andanças por aí, né? Eu, como você já falou, me chamo Vinícius, sou proprietário e chefe de cozinha do restaurante Tapajó, restaurante que está completando 8 anos. Nesses 8 anos já tive outros restaurantes que fecharam. Hoje, além do Tapajó, tenho também um restaurante chamado Presidente Brasa, que foi criado para atender outro público, com outro objetivo. O objetivo do Tapajó ele sempre foi mais claro, e aí a gente vai conversando um pouquinho, quando a história for andando, vai dar para entender um pouquinho do que sempre foi a minha ideia em relação ao Tapajó, criar o Tapajó. Então o presidente ele veio para atingir outro público. E aí estou nessa correria cansativa, diária, né? Estamos gravando aqui numa quarta-feira, que é o dia da minha folga, que é o dia mais tranquilo. E que bom que estou aqui, né? Apesar de eu gostar muito de trabalhar, uma hora dessa a gente já está preparando as coisas para abrir à noite. Então é uma rotina exaustiva, sem dúvida alguma, mas que de certa forma me recompensa, porque eu gosto bastante do que eu faço. Isso é muito interessante, né? Porque o importante é o prazer que a gente tem no que faz. Sem dúvida alguma. Que aí não tem. Cansa? Não cansa, porque você tem prazer, então o cansaço passa despercebido, na verdade. E você vê o fruto do seu trabalho, né? E o prazer também em receber as pessoas. Sim. E ver que as pessoas estão satisfeitas com o trabalho, com o serviço que você está oferecendo, né? Sim. E eu sempre tive uma facilidade, que eu não sei até que ponto isso é bom ou não, se é bom ou não, enfim, mas eu sempre tive uma certa facilidade de não me apegar a algumas coisas. Então, desde muito novo, né? Eu ainda me considero novo, né? 29 anos. Comecei a trabalhar com 22. Quando eu estava na escola ainda, no ensino médio, entrei na música, comecei a tocar trombone, aí comecei a tocar em banda de baile, depois comecei a tocar em banda de forró, e aí eu estava já me encaminhando para entrar numa faculdade de música. E aí, do nada não, né? Obviamente que não foi do nada, mas com certa facilidade eu falei, não quero mais isso aqui, vou fazer outra coisa. Aí saí da escola, entrei na faculdade de engenharia florestal, que não tinha absolutamente nada a ver com a música. Tem sim, engenharia florestal, canto dos pássaros. Sim, sem dúvida alguma. O barulho do vento. Mas não estava pensando em nada disso. Quando eu fui para engenharia florestal, não pensei em absolutamente nada, né? Mas tem a ver. Sem dúvida. E aí, dentro da universidade, comecei a fazer um trabalho com bebida alcoólica. A gente começou envelhecendo aguardente com chips de madeiras amazônicas. A gente fazia um trabalho de extração de chips de madeira, que eram pedaços pequenos cortados milimetricamente, ali medidos. A gente porcionava, fazia um envelhecimento de aguardente, de cachaça branca, com esses chips de madeira. Com esse trabalho a gente viajou, ganhei alguns prêmios, inclusive um prêmio nacional, num Congresso Nacional de Ciência e Tecnologia da Madeira. Esse trabalho ele recebeu um financiamento de uma empresa que, nossa, eu já lutei tanto, inclusive recente agora, para tentar lembrar o nome da empresa. Eu tenho até que conversar com o meu antigo orientador para ele me lembrar, mas era uma empresa que ela existe até hoje, que vende fragrância
para Avon, Natura. Então eles fazem extração de muitos óleos e vendem esses óleos para empresas que produzem perfumes. Era uma empresa gigantesca. E eles financiaram esse trabalho porque eles queriam aproveitar os resíduos das plantações que eles tinham de eucalipto e de outras coisas, não de eucalipto, mas de outras árvores que eles podiam extrair o óleo para vender perfume. Eles queriam aproveitar os resíduos, ou seja, os galhos, porque na universidade a gente trabalhava especificamente com galho. A gente não trabalhava com o tronco, a gente trabalhava com o galho, com o resíduo da árvore. E eles queriam usar esse resíduo para fazer barril, para envelhecer bebida, para pegar esse barril feito com resíduo de madeira amazônica e exportar para todo lugar do mundo com esse selo amazônico. Então, aí eles financiaram o nosso trabalho na época. Enfim, esse trabalho evoluiu para a parte de cerveja. E aí a gente começou dentro da universidade a fazer produção de cerveja. A gente começou fazendo produção de cerveja, de vários estilos de cerveja, desde a Pilsen, que a gente encontra, as Pilsens e as Lager, que a gente encontra com facilidade no mercado, até vários outros estilos que a gente produzia dentro da universidade e também envelhecia com os tipos de madeiras amazônicas. Então foram alguns anos fazendo esse trabalho sensorial com bebida alcoólica, envelhecendo com madeira amazônica, fazendo teste, apresentando em congresso no Brasil inteiro, e estudando bastante esse mundo, principalmente o mundo da cerveja, que foi o mundo que a gente passou mais tempo, e foi isso que me levou ao restaurante. É aí que a gente começa a entrar, porque eu tinha um professor, um dos meus professores dentro da universidade, que tinha um bar, que inclusive era próximo da universidade, que na época o FOPA tinha um prédio na Mendonça, e ao lado tinha um bar que chamava Start Pub. E aí esse meu professor estava precisando de um gerente, e ele precisava de um gerente que principalmente entendesse sobre cerveja, porque além das cervejas comerciais que eram vendidas, ele vendia muito rótulo importado, muito rótulo de cerveja artesanal de fábricas do Brasil e de fábricas do mundo que eram importadas para cá. E aí precisava obrigatoriamente de alguém que entendesse aquilo para conseguir vender, para conseguir explicar para quem estava comprando. Tivesse um conhecimento para poder mínimo, esclarecer até para a pessoa cliente, entender, né? o porquê que ela está pagando 80, 90, 100 reais numa garrafa de 300 ml. Então precisava de alguém para estar ali para dar esse suporte, e eu fui essa pessoa durante poucos meses, porque esse meu professor virou reitor do campus da universidade em, salvo engano, Altamira, não lembro muito bem, e aí ele virou reitor da UFOPA nesse campus específico, teve que se mudar de Santarém para lá e quis vender o bar. E aí eu, universitário, sem um centavo no bolso, tive a brilhante ideia de achar que eu podia comprar. Nada mais justo. Aí eu falei, eu tô trabalhando, já sei como funciona, pega esse valor e parcela, o que tiver de conta eu vou pagando e vai abatendo do valor que eu vou te dever, e aí a gente vai vendo o que faz. Negociou a compra, negociei a compra. 3 meses depois a gente faliu e fechou. Veio a primeira pancada. Fali um negócio que obviamente andava, mas tinha algumas contas pendentes, e entrei num negócio que eu não entendia nada. Então o caminho natural das coisas era que de fato acontecesse isso. E aí acabou acontecendo. Fechamos, as contas ficaram, muitas contas inclusive, e eu já tinha uma estrutura que eu já havia comprado. E foi aí que surgiu o Tapajó. O Tapajó ele veio de uma necessidade de vender algo que não fosse tão difícil de compreender, porque nessa época eu ainda não era uma pessoa da cozinha. Então eu precisava abrir um restaurante, porque eu já tinha uma estrutura ou um bar, Sim. E vender algo que eu conseguisse aprender com velocidade. Eu precisava aprender rápido para vender aquilo. E o hambúrguer foi o caminho mais fácil, só que eu também não tinha vontade de fazer o que todo mundo já fazia na cidade.
Então foi aí que nasceu o Tapajós. O nome Tapajós veio da necessidade da busca da gente ter um nome forte, um nome que tivesse identidade, que fosse lembrado com facilidade. Mas eu não não busquei só no nome, eu busquei naquilo que a gente também estava servindo. Então, nos primeiros 2 anos de Tapajós, a gente passou muito perrengue, porque a gente começou a fazer as coisas balanceadas, todos os sabores de forma balanceada, e também começou a incluir coisa nossa, regional, coisa amazônica. Então tem um hambúrguer que está no cardápio até hoje, com maionese de castanha do Pará e farinha de tapioca. Tem hambúrguer com farinha d'água, com tomate misturado com tucupi e picles de flor de jambu. Tem hambúrguer com geleia de cupuaçu. Tem drink com taperebá. Então, assim, o nome veio e ele veio com toda a responsabilidade do nome. Toda a força incorporar, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Nunca foi uma coisa solta. Né? Nunca foi uma coisa solta, nunca foi um desrespeito. O nome Tapajós ele é muito forte, ele não é só um restaurante, né? Ele é uma identidade, o Tapajós somos nós, né? Então eu sempre tive essa preocupação em não apenas ter o nome Tapajós atrelado ao meu restaurante, mas sim de levar um pouco do que é ser tapajoara, do que é ser da região do Tapajós, para as pessoas que estão sentando na mesa para comer aquilo que teoricamente seria algo simples, que é um hambúrguer que você come. O hambúrguer falam que é a comida mais democrática do mundo, né? O hambúrguer ele entra desde a casa da pessoa que tem uma renda extremamente baixa e às vezes ela junta dinheiro o mês todo para conseguir comprar um x-salada para o filho comer, e também entra na casa do cara que é um milionário que hoje ele está com preguiça de cozinhar e ele só quer comer rápido e deitar e dormir. Então entra em todos os âmbitos, em todos os níveis sociais. O hambúrguer ele consegue entrar, mas não da forma que a gente faz, que a gente se propôs a fazer. Então a gente se propôs desde o começo a fazer alguma coisa completamente diferente. É aquela frase célebre, né? O mundo cria e o brasileiro vai lá e melhora. Exatamente. Então o Tapajós é esse hambúrguer extremamente melhorado. Exatamente. A gente faz logicamente que tem, as hamburguerias na cidade, principalmente elas que são muitas. Eu acredito que principalmente depois da pandemia houve um boom de hamburguerias no Brasil inteiro, não só em Santarém, mas aqui em Santarém isso ficou muito perceptível. A gente até consegue entender, o Tapajós ele vem diante da pandemia, mas a gente consegue ver, por exemplo, a pessoa chegando na pandemia, não tem trabalho, não tem nada, ela precisa fazer alguma coisa para sobreviver. As únicas pessoas que estavam podendo sair na rua era motoboy para fazer entrega de comida, o que era fácil fazer hambúrguer. Estourou hamburgueria na cidade inteira. Mas a gente hoje, alguns anos depois da pandemia, ainda tem algumas hamburguerias, poucas sobraram, muitas fecharam. Tem muita gente fazendo um trabalho muito legal. Tem gente que, infelizmente, por várias questões de mercado e tudo mais, acabaram não conseguindo se manter. Mas os que ficaram, os que estão aí até hoje, fazem um trabalho muito bom. E nas hamburguerias, principalmente, que eu não percebo isso nos outros segmentos alimentícios da cidade, que eu estou inserido em alguns, né? Eu já tive pizzaria, me inseri no ramo das pizzas, agora eu estou com um restaurante que vende almoço. Eu não consigo perceber nesses outros âmbitos o que a gente percebe nas hamburguerias. Os donos de hamburgueria, de fato, eles são muito próximos. Tem grupo no WhatsApp, precisou, no meio da noite, está numa pancada, acabou o pão, manda mensagem no grupo, um monte de gente chega respondendo, vem buscar. Então todo mundo se ajuda muito, está todo mundo fazendo um trabalho muito bom. E eu acredito que está todo mundo buscando diferencial para conseguir despontar um pouquinho nesse mercado. Mas olha, isso é interessante, né? Porque pelo que tu estás me colocando, então eu entendo assim, que o grupo de empreendedores de hamburgueria, eles não se enxergam como meros competidores. Exatamente.
Porque se eles se enxergassem como meros competidores, tu não tem pão, te lasca aí, fecha, né? E vai dormir, deixa que eu vendo aqui agora. Exatamente. E isso é muito interessante porque, por exemplo, na terapia que eu trabalho com as barras, isso é fundamental. Eu não tenho ninguém para competir, ninguém compete comigo, eu não faço competição com ninguém. Porque eu tenho o meu diferencial, você tem o seu. Sim. Então a gente não precisa entrar com concorrência nenhuma de nada. E isso que, vamos dizer assim, quem dera que a humanidade, quem dera não, espero com toda certeza que a humanidade consiga se entender e enxergar. Que isso é a essência, na verdade, para todos nós vivermos bem. É estendendo a mão, porque o outro não vai tirar teu lugar, o outro não vai tirar teu espaço, o outro não vai incomodar a tua vida. Exatamente. O mercado ele é muito amplo, né? A gente consegue atender todo mundo e, graças a Deus, aí, pelo menos as pessoas que trabalham com hamburguerias, a gente sempre teve essa visão, né? De se ajudar, de estar próximo. A gente sempre faz... a gente tem uma facilidade muito grande para fazer ações grandes. Então, tem um amigo nosso que é o Daniel, por exemplo, que é um grande amigo meu que eu admiro muito. Daniel, que é dono do American Burger, está no mercado há muito mais tempo que eu. Daniel, não muito tempo atrás, o filho dele foi diagnosticado com câncer. Eles tiveram que se mudar muito rápido para Barretos. A gente se juntou na cidade, né, para conseguir organizar uma hamburgada. Foi até na Praça das Flores. Foi um dia sensacional. A gente vendeu mais de 1000 hambúrgueres no estalar de dedos. Então, assim, a gente se conhece a ponto de conseguir todo mundo trabalhar junto em prol de alguma coisa muito grande. Né? E a gente conhece também muitas pessoas, e eu acredito que essa nossa união, essa nossa vontade de trabalhar sem querer passar a perna em ninguém e tudo mais, gera uma facilidade para a gente de conseguir algumas coisas. Então, por exemplo, nessa ação que nós fizemos aí para ajudar na época da mudança da família do Daniel, que eles tiveram que passar um tempo em Barretos, a gente conseguiu vender mais de 1000 hambúrgueres, hambúrguer custando R$35, a gente não gastou um centavo com nada, porque tudo a gente conseguiu de patrocínio: carne, pão, queijo, salada, bebida, tudo a gente abria o boco, abria a boca, obra de vocês, a mão de obra, né? entrou, a gente conseguiu, ajudou bastante. Então a gente é muito próximo, a gente se ajuda bastante. Isso é muito legal aqui na cidade, para o nosso ramo principalmente, né? A gente vai crescendo junto, vai trabalhando junto, vai crescendo junto, vai vendo onde está dando certo, onde está dando errado, e vai todo mundo abrindo ali um pouquinho o conhecimento que tem para ir se ajudando, sem querer passar a perna um no outro. Todo mundo, como você mesmo falou, todo mundo tem seu diferencial, né? O que o Tapajós faz, por exemplo, ninguém mais faz. Isso, é claro, não é só eu que falo. Quem vai ao Tapajós sabe, meus amigos que têm hamburgueria sabem. Então eu sempre tentei fazer o que a gente faz hoje com excelência, de pegar ingrediente regional nosso e colocar dentro do hambúrguer, que é uma loucura completa, principalmente pensando que eu vendo hambúrguer. Então, assim, é uma loucura completa. Mas é uma delícia completa. No começo foi tirar, sem dúvida. No começo foi tentar tirar leite de pedra, né? Agora não, agora as pessoas já entenderam o conceito, tudo, buscam, gostam bastante. Isso é bem legal, é bem satisfatório, inclusive. Mas isso não é característica sempre, gente. A cidade, né, de Santarém, ela é uma cidade que está em crescimento acelerado. Então, quando a cidade está em crescimento, assim, as pessoas também ficam mais abertas para experimentar o diferente. É mesmo? Que se apresenta. É diferente quando ela não está nesse processo, que dá uma cidade mais pacata, tudo. Aí a pessoa já, não vou gastar meu dinheiro com isso, eu posso não gostar, vai naquilo que é o certo, né? É tipo assim... eu não chego com alguém que vende a marmita todo dia, se disser, olha, eu coloquei uma uvinha ou então uma manguinha aqui na salada. Não, então nem põe a salada, porque, né, porque é aquela marmita do dia a dia. Então, é aquela coisa, você tem que vender a ideia
primeiro para poder depois pensar, sim. né, em lucro e etc. E isso requer um tempo, mas requer um tempo numa cidade que esteja ainda num processo diferenciado. E Santarém, como está nesse processo mais acelerado, que está chegando até muita gente, você nota isso, muita gente de fora e montando muitos empreendimentos, né, negócios diferenciados também. Então, vamos experimentar, e aí abre esse leque. Como o açaí. O açaí, pra gente, não tome açaí, nem pense em leite depois que você vai morrer, né? Aí agora é açaí com leite. Agora é o açaí com leite. Tá? Foi quebrado um paradigma aqui. Então, só que o açaí com leite, gente, não é como a gente toma, tá? Porque o açaí com leite é um açaí mais ralinho. O que a gente toma é forte, grosso. Então, misturar com leite não vai dar muito certo, tá? O ralinho dá certo, mas esse mais forte não vai dar um problema sério no estômago depois. Verdade. Não mata, como ensinaram pra gente, Então, aí, essa facilidade fica agradável, porque aí dá para você chegar com algo novo e a pessoa está aberta para experimentar, né? Agora a cidade, ela vem, você foi muito assertivo nesse comentário, a cidade ela vem vivendo um boom de crescimento, né, de pessoas novas chegando para ficar na cidade, e a gente tem uma rotatividade muito grande de turistas, né, na cidade também, o que é muito bacana, que era uma coisa que 8 anos atrás, quando eu entrei no mercado, e eu falo especificamente do mercado de hamburguerias, não falo de mais nenhum, porque na época eu não entendia de nada desse tipo do mercado de empreendedorismo, no caso, né? Mas para hamburgueria, quando a gente entrou 8 anos atrás com o Tapajós, foi muito difícil, a gente teve uma barreira muito grande. Já existiam hamburguerias artesanais na cidade, que já vendiam carnes de 200 gramas, com alface, tomate, não sei o que lá, era um hambúrguer artesanal padronizado. E aí eu comecei a estudar bastante, tive a oportunidade de viajar para São Paulo algumas vezes. A primeira vez que eu fui a São Paulo para estagiar numa hamburgueria chamada Mitz, que era de um chefe muito conhecido, que inclusive faleceu esse ano, que era meu amigo, virou meu amigo, que era o Paulo Yoller. Aprendi muita coisa para lá, que quando eu voltei a Santarém para querer aplicar aquilo, os meus clientes foram embora, porque não entendiam a diferença, né, do que se era acostumado a comer em Santarém e do que já era uma realidade fora de Santarém em cidades maiores. Então a gente teve uma barreira muito grande. Era um trabalho até exaustivo, que hoje ainda é feito, mas com muito menos intensidade, de explicar para a pessoa o que ela está comendo. E do hambúrguer dentro do Tapajós mesmo, isso se seguiu depois fazer com que a pessoa aceite a nova proposta. Exatamente, né? Que ela conheça, que ela esteja aberta a conhecer algo novo, que não é só porque é diferente que vai ser ruim, não é porque a pessoa é acostumada a comer farinha de tapioca só no açaí ou no café, que se ela for comer no hambúrguer vai ser ruim. Pode ser que seja bom, pode ser, e é uma experiência completamente diferente. Como a farofa, né, de piracuí com banana, gente, é uma delícia. E não é uma coisa que é nossa, é regional, mas tem muita gente que não come, que a farinha o piracuí, no caso aqui, é uma farofa de peixe, né? E tem muita gente dos nossos interiores que não mistura com banana, porque perde o gosto. Gosta de comer mais ali o peixe, essa farinha com o açaí. Farofa de piracuí com banana, né? É sensacional. Mas é uma delícia. Dentro de um hambúrguer deve ficar uma maravilha, né? Olha, eu acredito que sim, porque eu já comi com carne. Deve ficar uma maravilha. Só o pão a mais vai ficar uma bênção. Em Santarém, em Alter do Chão, tem uma hamburgueria bem antiga, que já está no mercado há muitos anos, que tem hambúrguer de piracuí. Eles fazem mesmo o disco como se fosse o disco de carne, mas eles fazem o disco com piracuí, assam na chapa, fica muito bom. É aquela coisa, não é porque é diferente que não vai ser bom.
Às vezes a pessoa só precisa estar um pouquinho aberta para conhecer algo novo. Coisa, comer, por exemplo, uma macarronada de peixe, gente, é uma delícia. Sim. Tá? E muita gente olha, diz, como assim, né? Eu não aceita muito bem a ideia. Então a questão é essa, e o que eu vejo é que Santarém hoje está aberta realmente. Sim. Para as pessoas aceitarem. Eu tiro até pelo seguinte, eu sou psicóloga e fiz o curso de terapia de barras, né? 9 anos. Há 9 anos atrás, quando eu comecei, estava um pouco mais fechado. Mas hoje, vou colocar o quê? De uns 4, 5 anos para cá, as pessoas têm aceitado melhor a ideia de vir fazer essa terapia, de buscar essa terapia de barras. Eu conversei um pouquinho aqui com a Ana antes da gente começar, eu já tô maluco para vir já. Fiquei completamente encantado, inclusive, né? Eu agradeço, que eu amo esse trabalho, tá? E, inclusive, a gente estava falando a questão da comida, né? É tudo uma questão de energia. Então, a energia que ele coloca lá no trabalho dele vai atrair, vai fazer com que as pessoas fiquem abertas para as novidades. Sim. Isso é muito... a gente percebe esse poder da vontade das pessoas, da energia das pessoas, é muito aparente, mesmo que anteriormente eu não prestasse tanta atenção nisso, mas eu como já sou uma pessoa que trabalha em Santarém há muito tempo, já viajei bastante, conheço, por exemplo, sou muito amigo do próprio Saulo, que já me deu a oportunidade de viajar para vários lugares. A gente já cozinhou no jantar oficial do Rei Charles, a gente já cozinhou em embaixadas em Brasília, a gente já viajou para vários lugares. Eu já viajei sozinho para fazer estágio em hamburguerias grandes, em restaurante, que em seguida veio receber selo de indicação do Guia Michelin. Sim. E aí a gente vai conhecendo nesse ramo da gastronomia, e a gente sai um pouquinho da coisa da hamburgueria e expande um pouco mais, chefes de todos os tipos, desde do cara que é uma pessoa completamente calma, que tu olha para ele te passa uma paz de espírito, e tu senta na mesa do restaurante do cara para comer, e quando vem a comida tu sente aquela paz, aquela coisa que te conforta e te acalenta, até o cara que é um cara extremamente agitado, que tu olha pro cara e claramente ele é louco, né, no bom sentido, no sentido figurativo, óbvio. E quando tu vai comer, tu sente aquela pancada. É como se ele tivesse colocado um pouco daquilo no prato que ele está servindo. Sim. Isso é extremamente visível. Mas né? A gente coloca realmente, né? Tanto que as propagandas, a maior parte principalmente as de temperos, elas falam que é o amor, né? É o tal do amor no temperinho. Mas não é só no temperinho, é o todo, é desde a hora que você vai comprar, desde a hora que você sabe a origem, de onde veio aquele produto. Então, tudo isso é a energia que você está acumulando para chegar no prato final. Sim. E o seu cliente, como a gente estava falando ainda agora, antes nos bastidores, se o teu cliente já vem chateado e tu for te cozinhar chateado, vai dar uma indigestão bacana. Então vai dar choque, né? Que a gente tem cliente... Porque são energias que estão levando tudo para isso. E aí não é a comida em si, não é o tu que estás puxando para o teu corpo o peso de uma outra situação, mas colocada ali naquele prato. É terrível isso. Não coma quando você estiver aborrecido. Respire fundo. Lembre que a vida é maravilhosa. Pegue aquela comida e... Ai, que momento! É o prazer da minha vida agora. Tá vendo, gente? Eu prometo para você que está assistindo aí, que quando for no Tapajós, eu vou sempre fazer a comida muito tranquilo. Vocês me verem um pouquinho aborrecido por lá, é só impressão, não é? Que sempre acontece. Aí não é nem aborrecido, é porque Santarém tem uma peculiaridade, que é o calor. Nós temos um calor, para vocês terem ideia, nós estamos aqui iniciando o nosso verão, né, amazônico,
Então, a média é 35 graus com 39 na sombra. E sensação térmica de 70. E a sensação térmica é de 40. Não vamos para 70 também, vamos exagerar, vamos ser realistas, tá? Então, esse calor realmente ele incomoda, né? E aí, tanto que, por exemplo, hoje aqui em Santarém, tá com essa mudança climática, porque também não foi sempre assim, aqui sempre foi quente, mas ultimamente está bem mais. Então, o que é que a gente está tendo que fazer? Uma sala que antes, uma central de 9.000 BTU comportava e gelava, a gente está começando a ter que trocar para uma de 12. E agora ainda tem, além do problema do calor, que sempre foi presente, né? Sempre foi uma realidade nossa, o calor, a umidade. Chega essa época do verão, a gente está já com 3 anos seguidos sofrendo com um problema de fumaça absurda na cidade inteira. Isso, que tem dia que a gente vai sair de casa e a gente não consegue enxergar no meio dentro da cidade a fumaça invadindo. Isso já tem o quê? Uns 4 anos que uns 3, 4 anos, né? Mas isso é uma questão ambiental e que está sendo, acredito eu, providenciada, né? Sem dúvida. Então, são pequenos detalhes que a gente acaba se aborrecendo, mas deixa um pouco mais irritadiço, né? Mas, em contrapartida, meus amores, Santarém, nós temos tranquilidade, segurança. Se come muito bem. A gente come muito bem, tem praias maravilhosas, igarapés maravilhosos e tem trabalho de acordo com a sua vida, com o seu prazer. Sem dúvida. Então, é como eu sempre brinco que eu moro no paraíso chamado Santarém, que realmente aqui eu amo morar aqui. Eu também sou louco por essa cidade, né? Nasci aqui, morei pouquíssimo tempo no Amazonas, voltei a Santarém e falo com muita clareza para todo mundo que me pergunta que eu não tenho a mínima vontade de sair da cidade. Sou louco, pode ser que saia, obviamente, pode ser que eu apareça oportunidade de fazer outras coisas em outros momentos, mas a minha vontade é viver aqui para sempre. Eu amo muito essa cidade, a gente tem uma facilidade muito grande com praia, com tudo que a gente quer fazer, é tudo muito perto. Tem emprego, tem tudo. Estacionar aqui é tão caro, 2, 3 reais. Então, né? Então, quando a gente vai para grandes capitais, a gente vê que desde aí já tem uma diferença muito grande. Para quem trabalha no centro, vai voltar para casa no horário de pico, a gente demora muito tempo para chegar em casa, 10 minutos no máximo. Em todas as direções da cidade. Aí vai para São Paulo, qualquer transporte de Uber, qualquer volta de Uber é 1 hora, 1h30. É complicado. Tá. Isso é porque a gente tem um movimento até grande, intenso, mas nós não temos, graças a Deus, essa dificuldade de, na hora do pico, ficar esse engarrafamento, esse transtorno todo. Sim. Nós ainda temos muitas saídas para escoar, para poder não criar esse problemão, né, de perder tempo no trânsito. Então, isso é uma grande felicidade morar aqui. Sim. Tá? Vinícius, muito obrigada por você ter aceito participar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, amei esse nosso papo aqui, tá? E mais uma vez, obrigada. Beijos no coração. AmiCast, patrocinado pelo Espaço Terapêutico AME. Vinícius, deixe seu recado, seu endereço, telefone para contato. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma conversa enriquecedora desde antes, não só agora durante a nossa gravação, mas desde antes, desde da minha chegada ao espaço. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história do Tapajós, se a gente for conversando. São horas e horas e horas e horas de muita coisa, mas aguardo vocês por lá. Hoje o Tapajós está aqui em Santarém, na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Bajonas de Miranda, bem ao lado da farmácia Drogazil.
é um ponto bem de esquina, muito bem localizado, muito movimentado, fácil de achar. A gente era posicionado em outro bairro que era um pouco mais distante para as pessoas. Era um pouco mais distante que a gente acabou de falar, né? 10 minutos de carro e as pessoas achavam longe. E aí a gente acabou optando para mudar para mais perto, que agora eles estão a 5 minutos de casa. A maioria dos nossos clientes aí, eles gostaram mais. Estamos por lá, atendemos presencialmente no delivery, no jantar. E conheçam também o Presidente Brasa, que atende no almoço, no mesmo endereço. Nossa folga é toda quarta-feira, funcionamos aos fins de semana. Estamos no Instagram, estamos no iFood, estamos onde você quiser, lá na Presidente Vargas, na sua casa, em qualquer lugar. Ok, obrigada. Tchau, gente. Beijos.